que ir à missa, infelizmente. Lei completamente cheia, uma sessão completamente cheia. Foi impossível não entrar no mundo destes intelectuais, pessoalmente muito admiro, que provocaram abalos sísmicos que nos externa, sacudiram com um regime bafiante e refrescaram uma ética cosmopolita fruto dos tempos dizidos. Em Pátria Utópica, os autores revisitam em conjunto a decisão do exílio. Compele-nos a pensar sobre o exílio, pois, segundo Eduardo Said, a moderna cultura ocidental é, em larga medida, obra de exilados, imigrantes, refugiados. Porém, para compreender as circunstâncias que contribuíram para o exílio do Grupo de Genebra, precisamos retomar a primeira parte do livro, intitulada Em Portugal Abafava-se. António Barreto assume que estava farto de censura, jogar às escondidas, do atraso cultural, do despotismo de tudo à espécie. Sonhava com revoluções, queria ler jornais feitos em liberdade e ver filmes sem censura. Este grupo interiorizou o compromisso do intelectual autónomo, liberto de quaisquer restrições e na perspectiva de Eduardo Said, que fala a verdade ao poder. Os exilados nutriam de um espírito de solidariedade extraordinário para com os novos estudantes exilados, auxiliavam na burocracia e estadia. Mas afinal, o que significa o exílio para estes 5 intelectuais? Para António Barreto, foi a descoberta de ideias e cultura para além dos estereótipos realistas. Havia pensamento e liberdade para além dos catecismos e havia universos para além do catolicismo, do comunismo e do direito. Agora vivia em liberdade. Ponto final. O 25 de Abril fui um dos autores da ideia de que fosse o António Barreto a fazer um estudo que serviu de primeira base programática ao Partido Socialista aqui na região. Creio que o Eurico também tem uma ligação açoriana, sobretudo à Ilha das Flores. Pelo menos uma vez referiu isso na conversa. Mas isso já tem pouco a ver com o nosso tema de hoje. Uma pergunta que se pode colocar no início é: a que género pertence este livro? Não será ainda história, mas é seguramente um material que será precioso no futuro para os historiadores. No caso de Andrés Ferreira e Valentim Alexandre, cientistas sociais, no caso de António Barreto e Ana Benavente, e de um médico psiquiatra, que é Eurico de Figueiredo, o olhar deles sobre a sua própria intervenção política e histórica. O livro, prefaciado por Amadeu Lopes Sabino, estrutura-se em 3 partes. A primeira sobre o Portugal dos anos 60-70 e as lutas académicas e oposicionistas, depois os anos de exílio em Genebra e o regresso após o 25 de Abril. Cada uma destas partes subdividida em 5 depoimentos de cada um dos autores. E, de facto, a nossa primeira cumplicidade foi a luta estudantil, foi a luta em que a fase mais marcante principiou em 24 de março de 1962, com a ocupação da cidade universitária pela polícia de choque, pela PIDE, e a concentração de milhares de estudantes. E eu vejo-me sozinho perante milhares de jovens que estavam horrorizados e surpreendidos
com a presença de centenas de polícias de choque e muita PIDE. O primeiro tema que me leva a falar convosco é os Açores. E os Açores têm aqui dois culpados, que são o Medeiros Ferreira e o Mário Mesquita. Eu não posso citar algumas, porque algumas são muito verdes, cruas mesmo, mas eu sei frases que o professor de História e o professor de Português de Medeiros Ferreira dizia quando ele tinha 12 anos e 14. Algumas eram de uma grande crueza e são irreproduzíveis. É boa educação, manda que não as repita. Eu digo isto parece absurdo. Em 1970, habitando Genebra, eu já sabia histórias da escola secundária da Ponta Delgada, onde eu nunca tinha posto os pés. Não sabia, fazia a mínima ideia onde eram os Açores. E o José Medeiros tinha uma arte de contar os seus Açores, de contar a sua vida, a sua família. Eu sabia coisas que se passavam na Fajá, sabia a diferença entre a Fajá de cima e a Fajá de baixo. Eu já sabia que havia terraba nos Açores, que era uma coisa estranhíssima. E eu, quando um dia vim cá, eu reencontrei e disse, olha, uma grande parte desta história vem do grupo de Genebra, vem do Genebra. Depois, se quiserem, lá fora digo as histórias que eu contava, são muito engraçadas. Tinha uma maneira, assaz picaresca, de tratar a Catarina da Rússia. A Imperatriz Catarina da Rússia. Depois a segunda foi o Mário Mesquita. Eu conheci o Mário Mesquita, mas era novíssimo, quando nos apareceu pela primeira vez em Genebra. Nem tinha idade para lá. Fez-nos uma entrevista, já nessa altura, era um grande jornalista da República, do Jornal da República. 2, 3, 4 páginas, aquelas coisas que se faziam na altura. E um dia, em agosto, agosto, setembro, pediu para falar comigo e disse-me esta coisa assim, mas António, tu és sociólogo, trabalhaste nas Nações Unidas, habituaste a visitar uns países da América Latina e da África e da Ásia, és amigo, foste discípulo do René Dumont, que era um professor de Geografia, um agrónomo, professor de Geografia. Nós, creio que era ele, majestático, mais o Jaime Gama, mais o Partido Socialista Açoriano, eram este conjunto. Nós estávamos de convidar e passávamos dias, umas semanas ou uns meses aos Açores, para poderes fazer um pequeno estudo sobre o que deve ou o que pode ser os Açores do ponto de vista social e económico. Eu nem hesitei, disse claramente que sim. Eu não conhecia Portugal. Eu tinha chegado, regressado a Portugal há 3 meses, há 2 meses. Eu nunca tinha ido ao Alentejo, nunca tinha ido ao Algarve, não sabia que era metade das beiras. Eu tinha estado em Lisboa 3 dias na minha vida. Para mim, Portugal era a pátria chica, em termo latino-americano, a pátria chica para mim era a Régua, Vila Real, um bocadinho do Porto, isto é que era a minha pátria.